Olá, bem-vindo ao canal. A pergunta que está colocada aí é: orei a Deus, fiz um pedido e ele não me atendeu. Seria isso verdade? Deus realmente não atendeu? Gostaria de fazer então uma breve análise sobre a oração e as respostas de Deus. Jesus reuniu todos os seus discípulos e uma grande quantidade de pessoas e ele proferiu aquele que é conhecido como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus ensinou a orar. E eu gostaria de ler para você como se inicia o modelo de oração proposto por Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aí surge um ponto da oração que nós devemos sempre ter em mente. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar para fazer pedidos, para fazer agradecimentos, para louvar a Deus na oração. Mas na questão dos pedidos, a ressalva é que nós devemos orar e dizer a Deus: faça-se a tua vontade, não a minha. Não a vontade de quem está orando, mas a vontade de quem, para quem está sendo dirigida a oração. Quando nós pensamos nesse trecho da oração do Pai Nosso, nós imediatamente imaginamos, pensamos, devemos refletir sobre um tema: a soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus é soberano, portanto não nos cabe, em momento algum, exigir de Deus ou pedir com insistência aquilo que talvez saibamos que não nos é devido, ou quem sabe pedir sem levar em consideração que o pensamento de Deus, as ideias de Deus, a reflexão de Deus, o conhecimento de Deus é muito maior do que o nosso. Então ele realmente é quem sabe. E nessa circunstância eu gostaria de analisar duas orações com você. A primeira oração é do profeta Jonas. Jonas desobedeceu a Deus e ele foi lançado ao mar. Eu acho que você conhece a história, está toda ali no livro de Jonas. Lançado ao mar, diz a palavra que ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia nunca falou em baleia, a Bíblia diz um grande peixe. E no ventre do peixe, Jonas teve a oportunidade de refletir sobre a sua desobediência, o que estava acontecendo, a missão que ele tinha para fazer e não fez. E é nessa situação que Jonas faz uma oração maravilhosa. Está lá no capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Diz ali o capítulo 2, no versículo 10 de Jonas, que após Jonas haver feito essa oração, falou Deus ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nós vemos aqui o caso de uma oração atendida, mas nós vemos também aqui que havia nos planos de Deus, isso está revelado nessa passagem da Bíblia, que os planos de Deus é que Jonas realmente cumprisse a sua missão de ir até a cidade de Nínive, que era a capital do império da Assíria, e que Jonas então ali faria toda aquela advertência, profetizaria sobre o povo de Nínive. E tanto era o plano de Deus que quando Jonas fez isso, e ele chegou a Nínive e pregou e disse sobre as possibilidades de destruição da cidade, a recepção de Jonas foi imensamente boa. Jonas talvez tenha sido o maior evangelista de todos os tempos, porque ele foi alguém que pregou e todos aceitaram. Mas nós temos uma outra oração que não foi atendida. É uma oração que o apóstolo Paulo fez a Deus,
E ele narra a situação quando ele escreve aos Coríntios. Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava. Sobre esse espinho na carne, Paulo não disse o que era. É uma discussão grande sobre o que seria esse espinho na carne. Alguns dizem que era o problema visual que ele teria desde que ele viu Jesus Cristo na estrada de Damasco. Outros dizem que era o orgulho para que eu não me ensoberbecesse, a expressão que ele usa, então poderia ser o orgulho. E assim as pessoas vão avaliando qual seria esse espinho na carne. Mas o apóstolo Paulo diz que ele orou 3 vezes a Deus. Ele foi insistente, ele pediu que Deus o libertasse daquele espinho, daquele incômodo, daquela situação em que ele vivia. Qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? Então eu leio lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz lá: então ele me disse, Paulo contando o que Deus havia dito para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha o raciocínio de Paulo. Deus disse para ele: Paulo, eu não vou tirar de você esse problema, porque a minha graça te basta. E Deus diz mais: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando o homem está abatido, quando o homem muitas vezes está desesperançado, quando o homem está na angústia, na aflição, é que o poder de Deus se assoma sobre essa figura, sobre essa pessoa. Então é nesse momento de fraqueza que nós podemos estar mais próximos de Deus do que imaginamos. Então o apóstolo diz assim: e eu quero sentir prazer na fraqueza, porque se é o momento em que eu estou com Deus, então esse é o grande momento da minha vida. Pois bem, nós vimos aqui 2 orações, 2 homens de Deus, profetas, o apóstolo Paulo, grande evangelista do Novo Testamento. Por méritos, quem de nós se aproximaria de Jonas ou se aproximaria de Paulo? Quem de nós tem autoridade para decretar perante Deus algo que ele deve fazer? Quem de nós tem autoridade para pedir algo específico e receber esse algo específico de Deus? Eu creio que nenhum de nós nos sentiria à vontade em dizer que nós somos merecedores disso. A oração de Jonas, Deus atendeu. Como Jonas pediu, havia um propósito de Deus na vida de Jonas a esse respeito. Já a oração de Paulo, Deus não atendeu como ele pediu, mas também havia um propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo. E não é por outra que quando ele está no corredor da morte em Roma, já prestes a ser executado, sendo julgado pelo imperador, ele escreve uma carta aos habitantes, aos cristãos da cidade de Filipos, os filipenses, e ele diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes agora o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que no momento da fraqueza, da angústia, do sofrimento, da perseguição, isso se realiza na vida dele no momento em que ele diz: eu preciso passar por isso, porque não basta crer em Cristo, é necessário padecer por ele. Então o apóstolo Paulo, a questão do sofrimento, da aflição, ainda que Deus negasse seus pedidos, isso não era nenhum motivo para o seu desânimo.
Eu li Filipenses 1, 29 e 30, e agora eu me adianto e leio Filipenses 4, nos versículos 6 e 7. Olha a outra conclusão do apóstolo Paulo em relação à sua vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças, antecipando. Qualquer resposta de Deus depois que eu pedi foi atendida, seja de acordo com a vontade que eu tinha e manifestei a Deus ou não, porque Deus me atendeu. Deus sabe, Deus agora está conduzindo a minha vida. E Ele diz uma coisa para as pessoas que têm essa atitude de dizer a Deus, seja feita a tua vontade, de reconhecer a Deus a sua soberania. Ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, as suas emoções e a vossa mente, a sua racionalidade em Cristo Jesus. A pessoa que aceita de Deus, depois de haver pedido, de haver colocado o problema, a solução que Deus deu, essa pessoa tem paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que entra e que guarda o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas guarda também o aspecto racional da nossa vida. Que Deus abençoe você e a mim também, para que nós, nos momentos de angústia e aflição, possamos entender que pedido foi feito, mas que a resposta é de Deus segundo a sua vontade. Um abraço, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo.